Muito bem, estamos aqui novamente para mais uma dissecção metálica. E qual será a banda de hoje? Banda vinda da Suécia, banda de Doom Metal. Qual é a banda? Não é o Candlemass, você errou, né? Estamos falando de uma banda que meio que foi um braço do Candlemass, né, por um tempo, mas depois ganhou um pouco de vida própria, né? Vida curta, digamos de passagem, mas teve vida própria, né? A banda de hoje, nada mais, nada menos do que Memento Mori. Memento Mori, com seu terceiro disco, La Danse Macabre, né? Então, a Dança Macabra, lá de 96, né? Um álbum de Doom Metal, mas um Doom Metal meio esquisito, com um pouco de orquestração assim, uma mistura de Doom com partes mais orquestradas, um vocal melódico, enfim, é uma coisa diferente, tá? Então nós vamos dissecar aqui este álbum faixa a faixa. Vamos ver se você concorda ou não, né, com a minha opinião em relação ao Memento Mori. Então temos aqui as 8 faixas do álbum, né, lançado sempre pela gravadora Black Mark Productions, né, e os integrantes da banda. Né. Uma coisa interessante aqui é que o grande nome, né, o grande mentor aqui do Memento Mori, né, o Mike Wedz, é um cara que tocou aí um monte de banda, né? Tocou no King Diamond, Mercyful Fate, até que tem uma carinha, algumas faixas aqui tem uma carinha de King Diamond, né? Não nega, né? Tocou também no Candlemass, passou pelo Candlemass, mas acho que a maior referência aqui é o Hexenhaus, né? Que era uma banda meio prog, trash, assim, né? Que eu senti algumas influências aqui mais fortes, tá? Lembrando que esse guitarrista, né, o Mike Wedz, tocou em infinitas bandas, inclusive fez, né, dobradinhas aí com o Abstract Algebra, né, também, que veio do Candlemass, tá? O A Child, e entre outros, Manina Blade, que é outra banda mais thrash metal, assim, a Haunted, bem thrash metal, enfim, é o grande cara por trás da banda, né? Junto com ele nas guitarras, o Nicky Argento, né? E nós temos aí a expressão da banda, e talvez um dos motivos de eu não ter curtido tanto essa banda, né? O vocal do Christian Andren, né? O cara que tocou no Ted Morose, né? Um vocal bem melódico, né? Também no Rotten Waits. Então, não sei se combinou bem, eu vou falar isso quando eu comentar as faixas, né? Com o Doom Metal, esses vocais bem melódicos, né? do Christian. Completando a banda, mais 3 integrantes, né? O baixista Martin, né? Também do Hexenhaus, o batera Johan Billenhag, também do Hexenhaus, né? Tocou no Hexenhaus, e o tecladista Miguel Robaina, né? Então essa é a formação aí deste álbum, o terceiro álbum do Memento Mori. Aqui temos então a capa, uma capa, achei assim legal, né? Mas poderia ter sido melhor aproveitada essa ideia das partituras aí com umas caveirinhas, né? Então, pô, ideia boa, mas poderia ter, né, um pouquinho mais de criatividade junto, tá? Mas enfim, uma capa ok, né? Aqui a contracapa, né? O disco, e vamos então passar faixa a faixa deste álbum, tá? A primeira música, Endlessly, né? Umas guitarras melódicas, assim, bem clássicas, com o peso do Doom, um certo clima sintético que lembra alguma coisa lá do King Diamond, né? E os vocais bem limpos. Então, todas essas características juntas, você fala assim, nossa, vai ser uma música legal. Não deu certo, na minha opinião, não deu certo, né? Talvez esses vocais extremamente melódicos com Doom Metal não se encaixaram bem, né? Mas é uma faixa legal, uma faixa boa, né? Para quem curte um Doom Metal, né, vai achar uma faixa boa, não mais que isso. Da mesma maneira que a seguinte, Lost Words. Aí essa sim é mais densa, mais pesada, né? Mas alguma coisa na gravação não ficou legal, não sei, a mixagem não me agradou muito, né? Então achei que a produção aqui, a gravação, deixou a bateria, aliás a bateria, o disco inteiro meio esquisita, né? Sem muito peso.
Então é uma faixa também boa, Lost Words, mas devendo alguma coisa. Aí temos uma faixa interessante, né? A Crown of Thorns, parte 2, 3 e 4, porque a parte 1 estava no disco anterior. Essa é uma faixa longa, dividida em 3 momentos, né? Primeiro com um clima meio atmosférico, depois algumas passagens mais pesadas, até o terço final dela, que é a parte com vocais, os vocais um pouco mais arrastados, deixaram ela meio esquisitona. Parece que essas 3 partes não se encaixaram muito bem. Mas o refrão é bem legal. O refrão dela é a hora que chama a atenção, que você fala assim, nossa, interessante. Então, pô, imagina, de 3 partes da música, 1/3 cantado, e desse 1/3, ou seja, 1/6 agradável. Então, o legal, assim. Então, uma faixa que, ficou meio cansativa, na minha opinião. Acaba cansando para você falar assim, vou escutar tudo de novo, deixa eu prestar atenção aqui, no refrão novamente. Então, não acabou me conquistando essa faixa. Em seguida, temos a faixa título do disco, a Dança Macabra, La Dança Macabra, que é uma faixa instrumental bem intrincada, cheia de mudanças de ritmo, e é que me lembrou mais o King Diamond, então o instrumental que rolava lá no King Diamond, aquelas intros, aqueles momentos, aqueles riffs comuns de você encontrar nos álbuns do King Diamond, essa faixa. Então, sendo uma faixa instrumental, é uma faixa legal, se você gosta dessas coisas mais mudanças de ritmos, uma parte mais tétrica, assim, atmosférica, aquele teclado mais de filme de terror, você pode gostar dessa instrumental. A próxima é Morpheus, My Deadly Friends, falando sobre o Sandman, então, o Deus dos Sonhos. É uma faixa que tem umas partes meio orquestradas ou imitando orquestração, Então aqui me lembrou um pouquinho Lingua Mortis, com vocais melódicos e um clima doom. O que acaba às vezes cansando são as vocalizações do Christian, que elas meio que se repetem. Você já sabe o que ele vai fazer, fica assim, já sei, ele vai fazer, agora ele vai esticar a voz aqui, agora ele vai fazer isso. Então, não sei, não é má vontade, o cara é bom, mas fica uma coisa previsível. E no meio dessa faixa tem uns momentos assim meio esquisitos também, no meio da música. Um instrumental e de repente vem um teclado ali meio esquisitão. Mas enfim, chama atenção por isso, mas também não me conquistou, a Morpheus. A próxima, The Loser's Trail, é a mais lenta, a mais arrastadona. De novo, tem alguns momentos ali orquestrados ou imitando orquestrações, não me empolgou muito, passou meio que batida. E aí temos a Prelude, que é 2 minutos ali meio climáticos, que são um prelúdio para The Beggar's Waltz, que é uma faixa meio modernosa, assim, tem umas pegadas, assim, alguns trechinhos meio industriais, umas batidas meio tribais, uns vocais com efeitos, misturados tudo com doom, e foi a que eu achei mais difícil de assimilar, fiquei meio assustado ali, falei assim, nossa, o que esses caras estão fazendo? Eles misturaram tudo ali com as tendências dos anos 90, então achei muito esquisita, achei forçada demais, e pra mim a pior do disco é essa última faixa. Talvez por isso ela tenha ficado lá no finalzinho, pra realmente não assustar muito pra quem já conhecia o som do Memento Mori. Nós temos a ficha técnica, os agradecimentos e aí os 2 principais caras envolvidos no álbum, o compositor de tudo praticamente, o Michael Waitz, e o vocalista aí que puxou a bronca para si mesmo. Como eu disse, então, é um álbum para quem gosta de doom metal melódico e com algumas coisas meio diferentes, assim, algumas coisas mais alternativas. Pode ser que você ache interessante, que você se interesse por esse álbum do Memento Mori, se você gosta de umas orquestrações ou imitando, acho que são teclados que imitam orquestrações, porque não vi nada falando de pessoas, de membros aqui nas orquestrações, mas enfim, tem algumas participações especiais, tem uns samples aí, algumas, vamos dizer assim, trechinhos,
diferentes, mas nada que você fala assim, nossa, que investimento que os caras fizeram, né? Vamos então para as notas deste álbum, vamos ver se você concorda comigo. Achei um álbum bem linear, né? Então, com essa arte interessante, mas só interessante, né? Podia ser mais criativa. Os músicos também, né? Assim, normais, sem ninguém ali se destacando, né? Na produção, nos solos, talvez alguma coisinha para o vocal, para a guitarra, mas o resto ali normal. E, claro, os teclados naqueles ambientes tétricos, né? A produção também, como eu falei, mixagem ali, gravação esquisitas em alguns momentos, né? Bateria esquisita demais, achei a bateria muito baixa, alguns momentos vocais também muito abaixo, né? Então achei que a produção poderia ter sido melhor realizada. E as composições também, né? Ali algumas faixas boas, e outras, sei lá, não tão boas assim, e pelo menos umas duas assim que me desagradaram, tá? Então, né, tudo ali um pouquinho acima da média, ficamos com uma nota 6 aí para este álbum, né, o terceiro álbum da carreira do Memento Mori, né, A Dança Macabra. E aí, você concorda com essa minha avaliação? Discorda? Qual parte você acha que é melhor, que é pior, né, em relação a esse álbum? Estamos aqui apenas para debater, não para ter absoluta convicção, né, da minha razão. Então, está aí comentado, dissecado, né, mais um álbum aqui no nosso canal. Deixe seu comentário e até a próxima!